Olá, amigos, nossos votos de paz a todos. Foi lançado recentemente pela editora Frater o livro Perguntas que Jesus nos fez, escrito por Sandra Borba Pereira, que é do Rio Grande do Norte. Sandra foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, atualmente é coordenadora adjunta de infância da área de evangelização infanto-juvenil pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Escritora, destacamos entre as suas obras os livros Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, Cotidiano em Reflexões Espírita, Educação em Foco e também o livro infantil O Poder das Palavras. Hoje, Sandra está conosco e vai nos falar sobre este seu livro, Perguntas que Jesus nos fez. E logo em seguida, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Sandra, que alegria imensa poder conversar com você, mesmo que virtualmente, não é? Porque a saudade é muito grande. Nós dizíamos, é uma saudade que dói até fisicamente, né? Porque a gente sente a falta do abraço, do olho no olho, daquela convivência, mas é isso, é a necessidade. Mas mesmo sendo virtual, é uma alegria estar com vocês, no Espiritismo Responde, e dizer do nosso carinho, da nossa sempre gratidão ao Movimento Espírita do Paraná. Muito obrigada pela oportunidade e vamos conversar, né, em torno das perguntas que Jesus nos fez. E o Paraná tem uma gratidão muito grande por você também, viu, Sandra? Sandra, fala para nós como que surgiu a ideia de escrever este livro, o processo da sua construção, como foi? Olha, eu gosto muito de estudar em torno da prática pedagógica de Jesus. Tenho, inclusive, publicado pela Federação Espírita do Paraná, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, cujo texto inicial, capítulo 1, é exatamente uma introdução à pedagogia de Jesus, seus princípios, norteadores e práticas pedagógicas. E nós identificamos na ação pedagógica do Cristo inúmeros caminhos que podem nos auxiliar e nos estimular em nossa própria prática, tanto de docente quanto de evangelizador, de coordenador, enfim, qualquer um que esteja a desempenhar suas funções de ordem pedagógica. Então, sempre nos chamou a atenção a figura de Jesus, o educador. Então, é aquele que discursa muito menos do que nós poderíamos imaginar e avaliar, que instiga a observação, que instiga a comparação, que quer tirar o seu discípulo de uma posição cômoda, enfim, que quer provocar, de fato, uma atividade para que o seu ouvinte, o seu discípulo, o seu aluno, possa participar de forma ativa em seu processo, então, de aprendizagem. Então, fizemos um recorte dentro da chamada prática pedagógica do Cristo, da chamada pergunta didática. Então, essa pergunta didática, ela tem muitos objetivos, ela provoca, ela quer retirar o ouvinte de uma postura de conforto, de comodismo, estimula a curiosidade, muitas vezes também faz com que o indivíduo desenvolva um sentido crítico diante das situações, enfim, tem uma série, né, de possibilidades do chamado uso da pergunta didática. Então, foi a partir daí que nós fizemos, primeiramente, Ivone, um levantamento e ficamos impressionados, né? Por quê? Porque o Evangelho é cheio de perguntas, e muitas perguntas que Jesus nos fez. Nós selecionamos 20 questões e essas 20 questões estão espalhadas em todos os evangelhos, tanto nos sinóticos quanto em João, né? E a partir daí nós procuramos contextualizar
essas perguntas, bem como também trazer reflexões à luz do Evangelho, da doutrina espírita, e instigar o leitor a pensar, né? Se Jesus fizesse essa pergunta para a gente, como é que a gente iria responder? Então, o processo foi mais ou menos assim, com idas e vindas. Começamos, depois dissemos, não vai, não vai, pandemia no meio, essa confusão toda, e levamos aí um tempinho, né? Mas, graças a Deus, saiu, e aí nós estamos trazendo ao público perguntas que Jesus nos fez. Sandra, você fez um trabalho de pesquisa, né, com relação às perguntas que Jesus nos fez. Então, eu gostaria que você nos respondesse se nós estamos respondendo satisfatoriamente a Jesus. Olha, esse vai ser o segundo livro, viu? Eu acredito que nós estamos tendo muitas dificuldades em responder a Jesus, né? Então, como eu disse, são 20 perguntas, desde aquelas perguntas, excetuando as perguntas que estão presentes nas parábolas. Essas nós não tocamos, não. Mas desde perguntas como aquelas impactantes, como, por exemplo, Jesus acalmando a tempestade e nos indaga, né? Por que é que nós somos tão medrosos, né? Onde está a nossa fé? Passando pelas chamadas situações do cotidiano, né? Diálogos que ele tem, por exemplo, com o Simão Pedro, e, dentre essas perguntas, nós estamos sendo instigados por Jesus, provocados a mergulharmos nós mesmos, na nossa intimidade, porque ele vai nos perguntar sobre as nossas motivações, por que é que nós dissemos que somos seus discípulos e não ouvimos as suas indicações, as suas orientações, porque nós não somos gratos por tudo aquilo que ele nos traz, como é que nós desenvolvemos o nosso processo de adoração, o que é que nós estamos buscando, como estamos amando, como estamos nos relacionando com o nosso próximo, qual é a nossa visão de mundo, de consumo, de vida. Então, são tantas perguntas que ele nos faz, e aí, nesse momento, você me indaga, e nós estamos respondendo. Essa é a mesma pergunta que eu faço em cada capítulo. Como é que nós estamos tentando vivenciar, no caso, sob o ponto de vista das nossas respostas, o que é que nós estamos procurando fazer? Acredito que a gente tem tido muitas dificuldades, até porque nós não prestamos atenção nas perguntas. Eu lembro muito, né, como professora, que grande parte dos alunos tem dificuldade nas chamadas avaliações, porque não procuram entender a pergunta que o professor fez. Isso é terrível, porque muitas vezes você tem um enunciado, um pequeno enunciado, ou uma pequena afirmativa, e vem a pergunta, ou um texto, e vem a pergunta, e a pressa, talvez o medo, a angústia, a ansiedade, enfim, qualquer coisa que o aluno possa apresentar, ele passa rápido, e aí, de repente, ele não situa exatamente qual foi a pergunta, né? Eu lembro-me que eu estava com a neta junto, ela fazendo um exercício, aí dizia assim, quais dessas palavras não representam um ponto cardeal, né? Então tinha exatamente, né, norte, sul, leste, mas tinha sudeste. Ela percebeu que eram diferentes, mas na hora da pressa, era um exercício que ela tinha que fazer, ela sabia a resposta, mas clicou errado. Menina, aí lá vem o estresse, né? Aí eu disse para ela, sabe por quê? A pressa. Então, você identificou que não era, né, um ponto cardeal, mas no momento do clicar. Então, muitas vezes nós, ou não exatamente prestamos atenção na pergunta, ou na hora do clicar, ou seja, na hora do agir, as nossas precipitações, os nossos engodos, os nossos vícios de conduta, tudo isso interfere. Mas Jesus continua, viu, Ivone? Sem problema algum. Continua repetindo tantas vezes quantas necessárias a pergunta, aguardando de nós as melhores respostas. Me chama muito a atenção, Sandra, o fato de, quando alguém vinha até Jesus em busca de ajuda, ele perguntava, o que queres que eu faça? Como que você entende essa pergunta de Jesus remetendo, né,
para aquele que estava pedindo um certo grau de responsabilidade. Isso me faz lembrar muito bem, muito boa a sua pergunta, a questão do cego, né? Então, todo mundo conhece a história do cego da estrada de Jericó. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, aí a multidão, cala a boca, esse povo é complicado com quem a gente convive, né? E aí, então, ele, obviamente, cego, mas não surdo, ele, obviamente, procurou saber quem era aquele que estava ali. É Jesus, filho de Deus, é o Nazareno, o profeta. Então, ele foi o grito, não sei quantos decibéis, mas Jesus ouviu, né? E perguntou quem era. E aí, então, ele foi levado à presença de Jesus. A pergunta clássica de Jesus: o que queres que eu te faça? E eu acho linda a resposta, extremamente simbólica para nós: que eu veja, Senhor. Então, acredito que o grande sentido da pergunta de Jesus é nos instigar a saber o que é que nós queremos. Porque muitas vezes nós queremos tanta coisa que não tem nada a ver com a nossa vida. Basta que nós recordemos um pouco as nossas próprias rogativas ao Senhor. O que é que nós pedimos nas nossas preces, né? Qual é o foco, qual é o interesse da nossa vivência, qual é o objetivo da nossa existência. Então, como é que nós estamos vivendo? Então, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta do cego é maravilhosa: que eu veja. Então, é essa a disposição íntima que Jesus quer. Tanto é que Jesus vai dizer: seja feita então a sua vontade, né? A vontade de ver. Ver aqui não é apenas a vista material. Nesse sentido, a simbologia do encontro de Jesus com o cego amplia a nossa percepção para a visão da vida verdadeira, da vida em abundância, da vida imortalista. Então, na verdade, quando Jesus nos indaga e quando ele depois responde, por exemplo, em outros momentos: a tua fé te salvou, em outros momentos: vai e não tornes a pecar, vai depender da situação, da circunstância, do personagem e da pergunta e do objetivo, né? Mas sempre a proposição de Jesus é essa, é provocativa, é reflexiva, para que mergulhemos em nossa intimidade para saber de fato o que pedimos, né? Existe um capítulo nosso, exatamente, o que buscais, né? O que é que nós estamos buscando? Então, a gente está buscando o quê? Os valores materiais? A gente está buscando o quê? A satisfação das nossas paixões? O que é que nós, de fato, estamos procurando quando buscamos ao Senhor? Isso é grave. Certo. Sandra, o prefácio do livro foi escrito, né? Foi ditado por Francisco de Paula Vitor, e nos pareceu assim um prefácio de muita sensibilidade do espírito, né? O que você pessoalmente nos diria sobre este prefácio? Eu fiquei surpresa, quero dizer, inclusive, né? Você e a todos aqueles que nos acompanham pelos vários canais midiáticos do programa, né? Eu esperei, mandei o material para ser submetido, né? O primeiro livro que eu faço e que remeto a outra editora, que não a FEP, né? Os nossos livros, todos os que você elencou, o infantil, O Poder das Palavras, e o mais recente, O Poder da Gentileza, todos editados pela Federação Espírita do Paraná. Mas desta vez sentimos assim uma inclinação para ajudar a obra social da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, e aí cedemos os direitos autorais para que possa beneficiar de alguma forma o Remanso Fraterno, a obra socioeducativa que a Sociedade Espírita Fraternidade realiza lá naquela cidade. Então, mandamos todo o material e o nosso companheiro de lá, o Alex, disse: olha, vamos aguardar, aí Raul vai olhar, vamos ver se tem alguma mensagem, se tem algum prefácio. E qual não foi a minha surpresa quando chega a página do Francisco de Paula Vitor. O Francisco de Paula Vitor é um ex-sacerdote, inclusive, não é? E ele é autor de 2 livros psicografados pelo nosso Raul Teixeira, inclusive o livro primeiro, Quem é o Cristo? Esse livro é impressionante, porque são capítulos em que ele, então, vai situar, né, o Cristo em suas diversas atividades e, podemos dizer assim, em diversas qualificações
né, da ação do próprio Cristo. E temos também um outro livro dele chamado Vida e Mensagem. Então, são 2 livros, inclusive, né, na chamada orelhinha aqui do nosso livro, nós temos, né, a divulgação, nós solicitamos que fossem divulgadas as obras do nosso Francisco de Paula Vitor. E com a sua verve extremamente poética e cristã, ele nos brindou, eu fiquei assim emocionada, né? Nos brindou com uma página, Jesus, o Mestre. Então, ele começa esse prefácio nos mostrando o que é que Jesus deseja, né? Aquilo que você mesmo também nos instigou aqui a pensar, né? Então, o que é que ele deseja? Então, ele deseja que nós aprendamos com ele a pensar no reino dos céus. Ele quer que nós aprendamos a educar as crianças, ele quer que nós aprendamos com ele a pensar com lucidez, em qualificar o homem para um futuro de paz. E ele vem, então, nos apresentando os desejos de Jesus em relação a nós. Em seguida, ele vai nos trazer inúmeros dos ensinos de Jesus que vão, podemos dizer assim, fundamentar essa possibilidade. Lembrando que Jesus, embora conhecendo toda a nossa inferioridade, toda a nossa dificuldade, não deixou de dizer que nós somos o sal da terra, né? Então, ele vai nos dizer que Jesus nos fala, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, enfim, tudo aquilo que nós podemos realizar, nos instiga a um raciocínio em torno do sentido da vida, né? Nos chama a atenção para a necessidade de canalizarmos as nossas potencialidades no campo do bem, no campo das realizações. E, por fim, numa terceira parte, ele vai exatamente nos dizer das diversas lições de Jesus e que essas lições de Jesus representam para nós, de fato, o caminho, representam, de fato, as orientações para que nós possamos seguir com sinceridade, com a consciência reta, com o cérebro íntegro, buscando a saúde espiritual, vivenciando a humildade, a boa vontade, a fidelidade a Jesus. Então, o livro pode não ter lá tanta coisa boa, mas o prefácio é excelente, viu? O prefácio é bom. Sandra, nossa, gostaríamos de ficar muito tempo aqui conversando com você sobre este livro. Você está com o livro aí? Sim, sim. A gente vê a capa dele? Vamos ler, né? Vamos ler o livro da Sandra, com certeza é um livro muito bom. Mas nós agradecemos imensamente por você estar aqui conversando conosco e, com certeza, vou lhe convidar para agendar outras entrevistas. Um grande abraço, Sandra. Eu agradeço a todos os que acompanham o Espiritismo Responde e fica aí o convite, né? A editora Frater, perguntas que Jesus nos fez. Se Deus quiser, a gente depois vai saber como é que a gente está respondendo a Jesus, viu? E também a gente vai procurar levantar, é a pesquisa que nós estamos fazendo, as perguntas que nós fizemos a Jesus. Olha aí, tem coisa vindo pela frente. Muito obrigado, um beijo no coração, nossa saudade, e um abraço a toda a equipe técnica, ao Lanes, enfim, a todos vocês. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Sandra. Agora nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos. Aguardávamos o transporte que nos conduziria ao trabalho. A plataforma estava repleta de pessoas, cada qual à espera do respectivo ônibus. Foi então que vimos a mãe jovem com o filho nos braços. Era um dia de sol intenso, e ela estava de óculos escuros. O garoto se mirava nas lentes e falava encantado, apontando com o seu dedinho. "Eu tô aqui, mamãe, eu tô me vendo." E como para se assegurar de que estava sendo visto por detrás das lentes escuras, perguntou: "Você tá me vendo, mamãe?" E com suas mãos delicadas acariciava o rosto da mãe. Com cuidado, ajeitou-lhe o cabelo para trás das orelhas e comentou: "Que lindo brinco, mamãe! Como você é bonita." Enquanto a jovem simplesmente sorria, enlevada, ele declarou: "Amo você, mamãe." "Também amo você", respondeu ela.
E assim iam se consumindo os minutos em troca de carinhos e palavras doces, as testas encostando uma na outra e beijinhos sendo dados nas faces. Observando as cenas que se sucediam, discretas, mas emocionantes, ficamos a pensar nos segredos do amor. Desse amor que extravasa do coração de um filho agradecido e apaixonado, do amor materno que se repleta de felicidade nessa doce experiência. Permitimos-nos viajar no tempo e cogitar. Quando os anos se sucederem, quando a vida já houver estabelecido outras diretrizes, como recordarão esses corações tais momentos? Possivelmente, o menino tornado homem não terá guardado lembrança daqueles momentos fugazes, num dia distante, numa plataforma de transporte urbano. No entanto, alimentado de gestos de ternura, aprendendo as delícias do amor que se traduzem em espontâneas manifestações, se tornou um homem equilibrado, ponderado e feliz. A mãe, com certeza, na madureza dos anos ou na velhice dos dias, guardará na memória o enlevo daqueles momentos e daquelas carícias. Mesmo que por qualquer motivo permaneça distante do amado filho, bastará fechar os olhos para renovar as sensações de mãozinhas macias acariciando-lhe as faces e a vozinha infantil declarando amor. Enquanto muitos passam pela vida e aportam na velhice no barco da desilusão, desencantados, os que elegeram para suas vidas o amor navegarão em águas tranquilas. Pessoas assim vivem intensamente, produzindo o bem, semeando alegrias em seu redor, sendo felizes. Enquanto outros vão à cata de aventuras ou se propõem a uma caça à felicidade, esses, por terem elegido o amor como sentido do viver, saúdam cada dia com gratidão. Espalharam as sementes do amor em profusão e colhem seus frutos sazonados. Essas pessoas não se permitiram perder os tesouros dos minutos. Minutos de um dia de sol, de um gesto de carinho, de uma palavra gentil, de uma declaração amorosa e inesperada. Pense nisso. Aproveite hoje, a partir de agora, cada minuto para experienciar o amor. Ame e ensine a amar. Expresse ao outro seu amor. Construa sua felicidade.